Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que nos afeta a todos: as atitudes que desagradam a Deus. Alguma vez você já se perguntou se o seu comportamento reflete verdadeiramente a sua fé? Em um mundo onde a tentação e as más influências estão por toda parte, é fácil perder de vista o que realmente agrada a Deus. Mas não se preocupe. Neste vídeo, vamos desmembrar as atitudes e comportamentos que, sem perceber, podem estar te afastando da graça dele. Prepare-se para uma reflexão profunda e reveladora que te ajudará a alinhar a sua vida com os princípios divinos. Antes de começarmos o vídeo, convidamos você a deixar um comentário com a frase: "Deus fortalece a minha fé". Ao fazer isso, você estará proclamando seu desejo de se aproximar mais dele e abrir o seu coração à sua orientação e sabedoria. Acreditamos firmemente que cada pessoa que diz esta frase será abençoada e receberá uma fortaleza espiritual renovada. Não hesite em compartilhar a sua fé e junte-se a esta comunidade em busca da verdade divina. Primeira atitude: olhos altivos ou o orgulho. O orgulho é uma das atitudes mais perigosas e destrutivas que um crente pode abrigar em seu coração. Manifesta-se de várias formas, cada uma mais sutil que a anterior, e pode infiltrar-se em cada aspecto de nossa vida, distorcendo nossa percepção e afastando-nos da verdadeira humildade que Deus valoriza. O orgulho caracteriza-se por uma arrogância latente e um sentimento de superioridade sobre os demais, fazendo-nos acreditar que somos melhores ou mais valiosos que aqueles que nos cercam. O impacto negativo do orgulho é profundo e multifacetado. Primeiro, cega as pessoas, impedindo-as de ver suas próprias falhas e fraquezas. Esta cegueira espiritual é perigosa, porque nos torna insensíveis à correção e nos afasta da oportunidade de crescimento e transformação pessoal. Além disso, o orgulho nos afasta da humildade, uma virtude fundamental na vida cristã. A humildade permite-nos reconhecer nossa constante necessidade de Deus e dos demais, e nos abre à graça divina que nos transforma. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de como o orgulho pode levar a uma queda devastadora. Um dos casos mais conhecidos é a queda de Lúcifer. Lúcifer, que foi um dos anjos mais próximos a Deus, permitiu que o orgulho crescesse em seu coração até o ponto de desejar ser igual a Deus. Este desejo insensato e arrogante levou à sua queda, tornando-se Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Este relato bíblico serve como um lembrete solene das consequências do orgulho e de como pode destruir até os seres mais elevados. As consequências do orgulho não são apenas espirituais, mas também se manifestam em nossas relações e em nossa vida diária. Uma pessoa orgulhosa pode achar difícil manter relações saudáveis e significativas. A arrogância e a autossuficiência podem levar ao isolamento, pois outros podem sentir que não são valorizados ou respeitados. Além disso, o orgulho pode fazer com que rejeitemos a correção e os conselhos, privando-nos da oportunidade de aprender e melhorar. Nos crentes, o orgulho pode manifestar-se de várias maneiras. A arrogância é uma das formas mais evidentes, onde alguém se crê superior aos demais e menospreza suas capacidades e conquistas. Esta atitude pode criar um ambiente tóxico nas comunidades de fé, onde a competição e a inveja substituem o amor e o apoio mútuo. A autossuficiência é outra manifestação do orgulho, onde sentimos que não precisamos de Deus nem de mais ninguém. Esta atitude pode levar-nos a confiar excessivamente em nossas próprias habilidades e recursos, ignorando a dependência essencial que temos de Deus. O desprezo pela correção é outra forma de orgulho. Rejeitar conselhos ou críticas construtivas é um sinal de que não estamos dispostos a reconhecer nossas falhas e trabalhar nelas. Esta atitude pode estagnar nosso crescimento espiritual e pessoal,
pois nos fechamos às oportunidades de aprendizado. O desejo de reconhecimento é outra manifestação do orgulho. Buscar constantemente a aprovação e o elogio dos demais pode levar-nos a realizar ações e tomar decisões baseadas no que outros pensam de nós, em vez do que é correto e justo aos olhos de Deus. Manter rancores e negar-se a perdoar é outro sinal de orgulho. O perdão é uma parte essencial da vida cristã, e negar-se a perdonar aos demais mostra uma falta de humildade e uma incapacidade para reconhecer nossas próprias falhas e a necessidade da graça de Deus. A Bíblia nos oferece uma sabedoria profunda sobre o orgulho e seus perigos. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, somos advertidos de que o orgulho precede a destruição, uma atitude arrogante antes da queda. Esta declaração sublinha a queda inevitável que segue ao orgulho. Quando nos enchemos de arrogância, colocamos-nos num caminho que nos leva à destruição. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Este versículo destaca a oposição direta de Deus ao orgulho e seu favor àqueles que são humildes. O orgulho não só nos afeta pessoalmente, mas também pode ter um impacto profundo em nossas comunidades e na igreja em geral. Uma comunidade de fé onde o orgulho prevalece pode tornar-se divisiva e conflictiva. A falta de humildade pode levar a desacordos e rivalidades, impedindo a unidade e a harmonia que são essenciais para uma vida comunitária saudável. Além disso, o orgulho pode dificultar a missão da igreja de ser um testemunho do amor e da graça de Deus. Quando os não-crentes veem cristãos arrogantes e autossuficientes, podem ser dissuadidos de explorar a fé cristã. Para combater o orgulho, é essencial cultivar a humildade. A humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos e mais nos demais. É reconhecer nossa dependência de Deus e nossa necessidade de sua graça. A humildade nos permite abrir-nos à correção e às críticas construtivas, vendo estas como oportunidades para crescer e melhorar. Também nos ajuda a valorar e respeitar aos demais, reconhecendo seus dons e habilidades. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra o orgulho. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos revele as áreas de nossa vida onde o orgulho tem enxaído raízes e que nos ajude a eliminá-las. A leitura e a meditação na palavra de Deus também podem ajudar-nos a manter-nos humildes, lembrando-nos constantemente de nossa necessidade de Deus e de sua graça. Segunda atitude: língua mentirosa ou desonestidade. A desonestidade, em todas as suas formas, vai contra a própria natureza de Deus. A mentira e o engano são antitéticos à verdade absoluta que Deus representa. Quando caímos na armadilha da desonestidade, não estamos apenas prejudicando nossa integridade pessoal, mas também minando a confiança, uma base fundamental de qualquer relação, seja com amigos, familiares, colegas de trabalho ou com o próprio Deus. O impacto da desonestidade em nossas vidas e em nossos relacionamentos é profundo. Uma mentira pode parecer inofensiva ou uma solução rápida para evitar consequências negativas, mas sempre tem repercussões a longo prazo. A confiança é difícil de ganhar e fácil de perder. Quando mentimos, manipulamos a percepção da realidade, criando uma distorção que pode levar a mal-entendidos, conflitos e rupturas nas relações. Além disso, viver em desonestidade cria um peso em nossa consciência, pois sabemos, no fundo do nosso ser, que não estamos agindo com verdade. As consequências de mentir, embora não sejam sempre imediatas, são inevitáveis. Pode parecer que uma mentira nos livra de um problema, mas, frequentemente, complica as coisas ainda mais. Uma mentira frequentemente requer outras mentiras para se sustentar, criando uma teia de enganos que eventualmente desmorona. Isso não afeta apenas nossa reputação e credibilidade, mas também erode nossa relação com Deus.
Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, é-nos claramente dito: os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que agem com verdade são seu deleite. Deus valoriza a verdade e a integridade e se compraz naqueles que vivem de acordo com esses princípios. Existem muitos exemplos práticos de desonestidade que podemos encontrar em nossa vida cotidiana. Dizer mentiras, grandes ou pequenas, para evitar consequências é uma das formas mais comuns de desonestidade. Por exemplo, alguém pode mentir sobre seu trabalho ou seus logros para impressionar outros, mas quando a verdade vem à tona, sua credibilidade fica gravemente danificada. As exagerações também caem sob a categoria de desonestidade. Frequentemente, num esforço para impressionar os outros, podemos exagerar nossos logros ou habilidades, o que não é mais que uma forma sutil de mentir. O engano, por outro lado, é uma manipulação mais deliberada da informação para obter uma vantagem injusta. Isso pode incluir desde colar em um exame até manipular alguém para fazer algo que não faria se soubesse a verdade completa. O fofoca e a difamação são outras formas de desonestidade que podem causar um dano significativo. Falar mal de outros e espalhar rumores não só afeta as pessoas sobre as quais se fala, mas também reflete mal naqueles que se envolvem em tais atividades. O ocultamento da verdade é outra forma de desonestidade que muitas vezes é ignorada. Não revelar informações importantes que podem afetar outros é uma maneira de manipular a situação a nosso favor. Por exemplo, se sabemos algo que poderia afetar a decisão de alguém e decidimos não dizer, estamos sendo desonestos. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus nos lembra que Satanás é o pai da mentira, o que sublinha a gravidade da desonestidade. A mentira e o engano não são simples erros menores, mas uma aliança com o adversário de Deus. A desonestidade não só tem um impacto negativo em nossas relações e na nossa relação com Deus, mas também afeta nossa paz interior. Viver em desonestidade cria uma tensão constante, pois estamos tentando manter nossas mentiras e enganos. Isso pode levar a um estado de ansiedade e estresse, pois vivemos com o medo constante de ser descobertos. A verdade, por outro lado, liberta. Viver com integridade nos permite ter uma consciência limpa e uma paz interior, que só vem de saber que estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus. A luta contra a desonestidade começa com um compromisso pessoal com a verdade. Isso significa ser honesto em todas as áreas de nossa vida, não só nas grandes, mas também nas pequenas. Significa rejeitar as mentiras, as exagerações, o engano, a fofoca, a difamação e o ocultamento da verdade. Significa ser transparente e sincero, mesmo quando é difícil ou desconfortável. A integridade é uma virtude que se cultiva através de decisões conscientes e consistentes de viver em verdade. A oração e a leitura da Bíblia são ferramentas essenciais nesta luta. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos ajude a identificar as áreas de nossa vida onde caímos na desonestidade e que nos dê a força para mudar. A Bíblia nos oferece orientação e sabedoria sobre a importância da verdade e da integridade. Ao meditar nas Escrituras, podemos lembrar constantemente a importância de viver em verdade e os perigos da desonestidade. A comunidade também desempenha um papel crucial na nossa luta contra a desonestidade. Rodear-nos de pessoas que valorizam a verdade e a integridade pode nos ajudar a manter-nos responsáveis e a receber apoio quando enfrentamos desafios. A correção e a prestação de contas são aspectos importantes de uma comunidade saudável. Quando estamos dispostos a ser corrigidos e a corrigir outros com amor e respeito, podemos crescer juntos na nossa busca de viver com integridade. A desonestidade, embora possa parecer uma solução fácil no momento,
sempre tem consequências negativas que afetam nossas relações, nossa paz interior e nossa relação com Deus. Ao nos comprometermos com a verdade e viver com integridade, podemos construir relacionamentos mais fortes, uma vida mais autêntica e uma relação mais profunda com Deus. A verdade é um pilar fundamental da vida cristã e devemos esforçar-nos constantemente para viver de acordo com este princípio, sabendo que, na verdade, encontramos liberdade, paz e a bênção de Deus. Vivamos com integridade e rejeitemos a desonestidade em todas as suas formas, lembrando sempre as palavras de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, e João, capítulo 8, versículo 44. A verdade é um guia seguro em nossa vida, e ao segui-la, encontramos a aprovação e a bênção de Deus. A desonestidade, por outro lado, só leva à destruição e à separação de Deus. Que nossas vidas reflitam a verdade e a integridade que Deus valoriza e que sejamos um testemunho vivo de seu amor e sua verdade num mundo que muitas vezes valoriza o contrário. Terceira atitude: mãos que derramam sangue inocente. A violência e as ações que ameaçam a vida humana atentam diretamente contra a dignidade e o valor da vida, valores que são sagrados para Deus. Estas condutas não só infligem dano físico, mas também causam um profundo sofrimento emocional e espiritual, tanto nas vítimas como nos perpetradores. A vida humana é um dom precioso concedido por Deus, e qualquer ato que a ameace ou destrua é uma grave transgressão de seus mandamentos. O impacto da violência é devastador e multifacetado. Quando uma pessoa recorre à violência, não só está infligindo dano físico imediato, mas também está semeando sementes de medo, ressentimento e desconfiança. As cicatrizes emocionais e psicológicas da violência podem durar toda a vida, afetando a capacidade das vítimas de confiar nos demais e de viver vidas plenas e seguras. A violência rompe o tecido de nossas comunidades e sociedades, criando um ambiente de insegurança e hostilidade. A Bíblia nos oferece muitos exemplos claros de como a violência pode surgir e as terríveis consequências que acarreta. Um dos exemplos mais antigos e contundentes é a história de Caim e Abel. Neste relato, Caim, consumido pelos ciúmes e pela inveja em relação ao seu irmão Abel, comete o primeiro ato de violência registrado nas Escrituras. Este ato de violência fratricida não só resulta na morte de Abel, mas também marca a vida de Caim com uma maldição e um isolamento perpétuo. Esta história mostra-nos como os sentimentos negativos podem levar a ações destrutivas e como estas ações têm consequências duradouras e profundas. No contexto moderno, a violência pode manifestar-se de muitas formas na vida dos crentes. Uma das manifestações mais comuns e perniciosas é o bullying ou assédio. Participar em atos de intimidação, seja pessoalmente ou através de meios digitais, ou espalhar falsos rumores sobre outros, é uma forma de violência que pode causar um dano significativo. O assédio não só prejudica as vítimas no momento, mas também pode ter efeitos duradouros na sua autoestima e bem-estar emocional. As ações injustas, onde tomamos decisões que prejudicam outros por egoísmo ou benefício próprio, são outra forma de violência. Quando agimos de maneira que intencionalmente prejudica outros, seja no trabalho, na família ou em qualquer outra área da vida, estamos participando de um tipo de violência que desgarra o tecido moral de nossas vidas e comunidades. Estas ações não só prejudicam as vítimas diretas, mas também corrompem nossa integridade e nos afastam dos princípios de justiça e compaixão que Deus nos ensinou. As consequências da violência são severas e vão além do dano imediato. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 17, lemos: 6 coisas o Senhor odeia, e ainda 7 são a abominação para a sua alma:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Este versículo sublinha como a violência é detestada por Deus e como aqueles que a praticam atraem sua condenação. A violência rompe a integridade da criação de Deus e nos afasta do seu propósito para nossas vidas. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, um dos 10 mandamentos claramente nos diz: não matarás. Este mandamento é uma declaração absoluta do valor da vida humana e da santidade com a qual deve ser tratada. A proibição de matar não se aplica apenas ao ato físico do assassinato, mas também abrange qualquer forma de violência que busque prejudicar ou destruir a vida de outra pessoa. Este mandamento nos chama a viver em paz e a resolver nossos conflitos de maneira justa e compassiva, sem recorrer à violência. A violência também tem um custo espiritual significativo. Cada ato de violência, grande ou pequeno, erode nossa relação com Deus e com os demais. Nos afasta da bondade e da compaixão que Deus deseja para nós e nos encerra num ciclo de ódio e ressentimento. Para romper este ciclo, devemos nos comprometer a viver em paz e a tratar os demais com o respeito e a dignidade que merecem como filhos de Deus. É importante reconhecer que a violência não é apenas um problema externo, mas também uma luta interna. Todos carregamos dentro de nós a capacidade para a violência e devemos estar conscientes de nossas próprias emoções e reações. A ira, os ciúmes e o ódio são emoções poderosas que podem levar-nos a agir de maneiras destrutivas se não as controlarmos. Através da oração, da reflexão e do apoio de nossa comunidade de fé, podemos aprender a gerir estas emoções de maneira saudável e evitar que se convertam em ações violentas. A educação e a formação também desempenham um papel crucial na prevenção da violência. Ao ensinar aos nossos filhos e às nossas comunidades sobre a importância da paz, do respeito e da empatia, podemos ajudar a criar um ambiente onde a violência não seja tolerada. Devemos fomentar uma cultura de diálogo e resolução pacífica de conflitos, onde os desacordos se resolvam através da comunicação e da compreensão, não através da força ou da intimidação. Além disso, como crentes, temos a responsabilidade de ser modelos de paz e justiça em nossas próprias vidas. Isso significa não apenas abster-nos da violência, mas também tomar medidas ativas para promover a paz e a justiça em nossas comunidades. Podemos fazer isso através da participação em programas de mediação e resolução de conflitos, apoiando as vítimas da violência e advogando por políticas que protejam os mais vulneráveis. Quarta atitude: coração que maquina pensamentos perversos. Vamos falar sobre uma atitude que realmente desagrada a Deus. Um coração que maquina pensamentos perversos. Esta é uma atitude profundamente destrutiva que tem raízes na malícia, uma intenção maligna que reside em nós e se manifesta em ações desonestas ou cruéis. A malícia não só afeta nossas ações, mas também contamina nossos pensamentos, danificando nossas relações com Deus e com os demais. A malícia pode ser sutil, escondendo-se atrás de pensamentos e desejos que parecem insignificantes, mas que na realidade têm um grande poder destrutivo. Por exemplo, desejar o mal a alguém, mesmo sem agir em consequência, já é uma forma de malícia. Esta intenção de vingança ou manipulação é um veneno para a alma. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus nos adverte: porque do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isto nos mostra que os pensamentos perversos são a raiz de muitas ações pecaminosas. Outra manifestação da malícia é planejar o mal. Isto implica não só ter pensamentos negativos, mas também elaborar planos concretos para prejudicar a outros. Este tipo de comportamento é especialmente grave porque implica uma deliberada premeditação no dano que se deseja causar.
Em Provérbios, capítulo 6, versículo 18, lemos: Um coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm velozes a fazer o mal. Esta citação sublinha a rapidez com a qual um coração malicioso atua para realizar seus planos perversos. Os pensamentos negativos, embora não sempre se materializem em ações, são extremamente daninhos. Desejar o mal a alguém ou planejar vingança contamina nosso coração e nos afasta da paz e da alegria que Deus deseja para nós. Estas intenções maliciosas afetam não só a pessoa contra a qual são dirigidas, mas também a nós mesmos, pois nos enchem de ódio e ressentimento. As ações daninhas, por outro lado, são a manifestação externa destes pensamentos perversos. Manipular ou enganar para benefício próprio são exemplos claros de como a malícia pode tomar forma em nossas ações. Estes comportamentos não só prejudicam os demais, mas também corrompem nossa própria integridade e nos afastam da vontade de Deus. É crucial reconhecer e combater estes pensamentos e ações perversas. A malícia é um veneno que corrói nossa alma e nos aparta da comunhão com Deus. Devemos esforçar-nos por cultivar pensamentos puros e ações justas, seguindo o exemplo de Cristo. Em vez de albergar malícia, devemos encher nossos corações de amor e compaixão, buscando sempre o bem para nós e para os demais. Um coração que maquina pensamentos perversos é um coração que se desviou do caminho de Deus. Para voltar à senda correta, necessitamos arrepender-nos e buscar o perdão de Deus. Ele é misericordioso e está disposto a limpar nossos corações se nos aproximamos a Ele com sinceridade e humildade. A Bíblia nos oferece muitas lições sobre como vencer a malícia e os pensamentos perversos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, somos aconselhados: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos guia para uma mente e um coração cheios de pensamentos positivos e edificantes, afastando-nos da malícia. O perdão também desempenha um papel crucial na luta contra a malícia. Quando perdoamos aqueles que nos causaram dano, libertamos nosso coração do ódio e do ressentimento e nos aproximamos mais da paz de Deus. Jesus nos ensinou a perdoar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, porque o perdão é um ato de amor que nos libera da malícia e nos permite viver em harmonia com Deus e com os demais. Outro aspecto importante é a vigilância de nossos pensamentos. Devemos ser conscientes do que alimentamos em nossa mente e coração. Se permitimos que os pensamentos perversos arraiguem, eventualmente se manifestarão em nossas ações. Por isso, é vital estar em constante oração e meditação na palavra de Deus, para que nossos pensamentos sejam conformados à sua vontade. Além disso, devemos rodear-nos de pessoas que nos animem e nos inspirem a viver de acordo com os princípios de Deus. A comunidade de crentes é uma fonte de apoio e motivação para nos mantermos no caminho correto. Juntos, podemos orar, estudar a Bíblia e fortalecer-nos mutuamente na fé, afastando-nos da malícia e dos pensamentos perversos. Recordemos sempre que um coração puro e um espírito reto são agradáveis a Deus. Em Salmos capítulo 51, versículo 10, Davi ora: Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Esta deveria ser nossa oração diária, pedindo a Deus que limpe nosso coração de toda malícia e nos encha de seu amor e verdade. A luta contra a malícia é uma batalha constante, mas com a ajuda de Deus podemos vencer. Mantenhamo-nos firmes na fé, buscando sempre agradar a Deus com nossos pensamentos e ações, que nossas vidas sejam um reflexo de seu amor e misericórdia, e que possamos ser luz num mundo que muitas vezes valoriza o contrário. Quinta atitude:
pés que correm presurosos ao mal. Apresurar-se a fazer o mal é uma atitude que revela uma inclinação perigosa para atividades danosas ou pecaminosas. Este comportamento, que pode parecer impulsivo e momentâneo, é na realidade uma manifestação profunda de uma falta de reflexão e uma predisposição para o mal. Quando permitimos que nossos pés corram presurosos ao mal, estamos demonstrando uma ausência de autocontrole e uma resistência à orientação divina que nos chama para a paz e a justiça. O impacto desta atitude é evidente tanto em nossas vidas pessoais quanto em nossas comunidades. Quando agimos sem pensar, mergulhamos em comportamentos que podem causar um dano significativo a nós mesmos e aos outros. A rapidez com que nos envolvemos em atividades pecaminosas revela um coração que não foi moldado pela sabedoria e pelo discernimento. Em vez de considerar as consequências de nossas ações, deixamo-nos levar por impulsos que nos afastam da vontade de Deus. As manifestações desta pressa para fazer o mal são variadas e frequentemente se apresentam em situações cotidianas. Participar rapidamente em fofocas é uma das formas mais comuns. Quando nos apressamos a compartilhar informações danosas ou rumores sobre outros, estamos contribuindo para um ambiente de desconfiança e divisão. Os fofocas não só afetam as pessoas sobre as quais falamos, mas também corrompem nosso caráter e nos afastam da integridade que Deus deseja para nós. Outra manifestação comum é envolver-se em conflitos sem pensar. Muitas vezes, em momentos de ira ou frustração, podemos achar fácil entrar em brigas ou disputas. No entanto, esta impulsividade não resolve os problemas e, ao contrário, os agrava. A falta de reflexão antes de agir pode levar-nos a dizer ou fazer coisas das quais depois nos arrependemos, danificando nossas relações e criando um ciclo de hostilidade. Tomar decisões impulsivas que ferem outros é outra manifestação desta atitude. Quando tomamos decisões sem considerar seus efeitos a longo prazo, podemos causar dano significativo. Por exemplo, agir precipitadamente em uma situação financeira ou profissional, sem buscar conselho, pode levar-nos a decisões errôneas que afetam negativamente nossas famílias e comunidades. A falta de reflexão e planejamento é um sinal de que estamos permitindo que nossa natureza impulsiva governe nossas ações, em vez de buscar a orientação de Deus. As consequências desta atitude são profundas e duradouras. Quando nos apressamos a fazer o mal, nos afastamos da paz e da justiça que Deus deseja para nossas vidas. Provérbios 6:18 nos diz: um coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm presurosos ao mal. Este versículo sublinha como nossas ações apressadas podem ser o resultado de um coração cheio de intenções malignas. Isaías 59:7 também nos adverte: seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Desolação e destruição estão em seus caminhos. Estes versículos destacam as consequências destrutivas de permitir que nossos pés corram em direção ao mal. Exemplos práticos desta atitude podem ser vistos em muitas áreas da vida. Uma reação imediata, como devolver um insulto sem pensar, é uma forma comum pela qual podemos nos apressar a fazer o mal. No calor do momento, pode parecer justificável responder com agressão, mas essa reação só perpetua o ciclo de violência e ressentimento. Em vez de devolver um insulto, devemos buscar a sabedoria e a paciência para responder com graça e compreensão, rompendo o ciclo de negatividade. A busca por entretenimento em lugares ou com pessoas que nos levam a más influências é outra manifestação desta atitude.
Frequentemente, em nossa busca por diversão ou escape, podemos nos encontrar em situações que nos empurram para comportamentos pecaminosos. É importante ser conscientes das influências em nossas vidas e escolher sabiamente nossas companhias e atividades. A tentação de seguir o caminho fácil e rápido para o mal pode ser forte, mas devemos lembrar que nossas decisões têm consequências. Para combater esta inclinação para o mal, devemos cultivar uma vida de reflexão e discernimento. Isso implica tomar o tempo para considerar as consequências de nossas ações antes de agir. A oração e a meditação na Palavra de Deus são ferramentas essenciais neste processo. Através da oração, podemos buscar a orientação de Deus e pedir que nos dê a sabedoria para tomar decisões justas e corretas. A meditação nas Escrituras nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e ações com os princípios divinos, afastando-nos da pressa por fazer o mal. Além disso, rodear-nos de uma comunidade de fé que nos apoie e nos responsabilize é crucial. Quando estamos conectados com outros crentes que compartilham nossos valores, encontramos o apoio necessário para resistir às tentações de agir impulsivamente. A rendição de contas e o conselho de pessoas sábias podem nos ajudar a refletir antes de agir e a tomar decisões que honrem a Deus. Outra forma de evitar nos apressarmos a fazer o mal é desenvolver o hábito da paciência. A paciência nos permite dar um passo atrás e considerar nossas ações antes de agir. Nos ajuda a controlar nossos impulsos e a buscar soluções que promovam a paz e a justiça. A paciência é uma virtude que se cultiva através da prática e da dependência na orientação de Deus. Sexta atitude: testemunha falsa que fala mentiras. Ser uma testemunha falsa é uma atitude profundamente destrutiva que consiste em falar mentiras deliberadamente para prejudicar outros. Esta conduta vai contra os princípios de verdade e justiça que Deus estabelece para seus seguidores. A desonestidade nos depoimentos não só afeta as pessoas diretamente envolvidas, mas também mina a confiança e a integridade de toda a comunidade. O impacto da desonestidade nos depoimentos é enorme. Quando uma pessoa mente em um depoimento, especialmente em situações legais, pode levar a decisões injustas que prejudicam pessoas inocentes. Um testemunho falso pode resultar na condenação de uma pessoa inocente ou na libertação de um culpado, o que é uma grave injustiça. Além disso, a desonestidade nos depoimentos mina a confiança no sistema judicial e nas relações humanas em geral. As manifestações de ser uma testemunha falsa são variadas e danosas. Mentir em situações legais é uma das formas mais graves de testemunho falso. Quando uma pessoa mente em um julgamento para proteger-se ou para incriminar outro, está cometendo um grave pecado que pode ter consequências devastadoras. Esta conduta não só é uma violação da lei divina, mas também destrói vidas e famílias. Um exemplo bíblico deste comportamento se encontra no julgamento de Jesus, que foi condenado à morte, em parte devido aos testemunhos falsos daqueles que buscavam sua destruição. A difamação é outra manifestação comum de ser uma testemunha falsa. Espalhar rumores falsos sobre alguém é uma forma de assassinato de caráter. Quando difamamos alguém, estamos destruindo sua reputação e danificando sua vida de maneiras que muitas vezes não podem ser reparadas. A difamação cria um ambiente de desconfiança e medo, onde as pessoas se sentem inseguras e vulneráveis a ataques injustos. Esta conduta é especialmente prejudicial nas comunidades de fé, onde a unidade e a confiança são essenciais para a saúde espiritual e emocional de seus membros. As consequências de ser uma testemunha falsa são profundas e de longo alcance. Esta atitude destrói a confiança e a justiça na comunidade.
Quando as pessoas não podem confiar que outros dirão a verdade, a base da convivência se desmorona. A mentira e o engano criam um ambiente de suspeita e divisão, impedindo que relações saudáveis e justas se desenvolvam. Além disso, a desonestidade nos depoimentos atrai a condenação de Deus, que valoriza a verdade e a justiça acima de tudo. Em Provérbios capítulo 6, versículo 19, lemos: o testemunho falso que diz mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Este versículo sublinha como o testemunho falso não é apenas um ato de desonestidade, mas também uma forma de semear discórdia e divisão. Quando mentimos sobre outros, estamos criando conflitos e separações que são difíceis de curar. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, um dos 10 mandamentos diz claramente: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento é uma declaração clara e direta da importância da verdade em nossas relações e na justiça. Para combater a tendência de ser uma testemunha falsa, devemos nos comprometer a viver na verdade em todas as áreas de nossa vida. Isso significa ser honestos em nossas palavras e ações e resistir à tentação de mentir para nos protegermos ou para prejudicar outros. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas essenciais neste processo. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos dê a força para sermos verdadeiros e justos e que nos ajude a resistir à tentação da desonestidade. A meditação nas Escrituras nos lembra constantemente a importância da verdade e da justiça na vida cristã. Rodear-nos de uma comunidade de fé que valorize a verdade e a justiça também é crucial. Quando estamos rodeados de pessoas que compartilham nossos valores, encontramos o apoio necessário para viver de acordo com os princípios divinos. A rendição de contas e o conselho de pessoas sábias podem nos ajudar a manter-nos no caminho da verdade, mesmo quando é difícil. Além disso, devemos ser modelos de verdade e justiça em nossas próprias vidas, mostrando a outros o caminho a seguir. A educação e a formação também jogam um papel importante na prevenção de ser uma testemunha falsa. Ao ensinar a nossos filhos e a nossas comunidades sobre a importância da verdade e da justiça, podemos ajudar a criar um ambiente onde a desonestidade não seja tolerada. Devemos fomentar uma cultura de integridade e responsabilidade, onde as pessoas se sintam seguras e apoiadas em seu compromisso com a verdade. Em última instância, ser uma testemunha falsa é uma traição aos princípios de Deus e à confiança dos demais. A desonestidade nos depoimentos não só causa um dano significativo às pessoas envolvidas, mas também corrompe nossa própria alma. A verdade é um pilar fundamental da vida cristã e devemos esforçar-nos constantemente por viver de acordo com este princípio. Ao fazê-lo, honramos a Deus e construímos comunidades mais fortes e justas. Vivamos na verdade e rejeitemos a desonestidade em todas as suas formas, lembrando sempre as palavras de Provérbios 6, versículo 19 e Êxodo 20, versículo 16. Na verdade, encontramos a paz, a confiança e a bênção de Deus, e ao nos comprometermos com a verdade, podemos construir um mundo melhor para nós e para as gerações futuras. Sétima atitude: aquele que semeia discórdia entre irmãos. Semear discórdia entre irmãos é uma das atitudes mais destrutivas que se pode ter dentro de uma comunidade. Esta ação, que implica introduzir conflito e desconfiança, vai contra a unidade e a harmonia que Deus deseja para o seu povo. Quando permitimos que a discórdia floresça entre nós, estamos não apenas danificando nossas relações pessoais, mas também socavando o testemunho coletivo da Igreja perante o mundo. O impacto desta atitude é devastador. A discórdia destrói a unidade, que é essencial para a vida comunitária saudável.
A unidade é uma manifestação do amor de Deus e um reflexo da comunhão divina que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fomentamos o conflito e a desconfiança, estamos erodindo essa unidade e nos afastando do modelo de amor e cooperação que Deus nos deu. As manifestações de semear discórdia são variadas e muitas vezes sutis. Os fofocas e as calúnias são algumas das formas mais comuns. Quando falamos mal dos outros pelas costas, estamos criando mal-entendidos e rivalidades. Os fofocas podem parecer inofensivos, mas têm o poder de dividir as pessoas e gerar uma atmosfera de suspeita e ressentimento. A calúnia, que implica difundir mentiras sobre outros, é ainda mais perniciosa, pois danifica reputações e destrói a confiança. Fomentar ressentimentos é outra forma de semear discórdia. Isso pode acontecer de muitas maneiras, como lembrar constantemente aos outros as ofensas passadas ou exagerar os erros e defeitos dos demais. Quando intencionalmente geramos inimizades, estamos agindo contra o ensinamento de Cristo de perdoar e amar nossos inimigos. Em vez de buscar a reconciliação e a paz, estamos alimentando o conflito e a divisão. A discórdia não só afeta as relações interpessoais, mas também tem um impacto espiritual significativo. A divisão e o conflito dentro da comunidade de fé impedem o crescimento espiritual e a edificação mútua. Quando estamos ocupados brigando e desconfiando uns dos outros, não podemos focar em nossa missão de amar a Deus e servir aos demais. A discórdia também nos afasta da presença de Deus, pois Ele habita em meio à paz e à unidade. Para combater a tendência a semear discórdia, devemos nos comprometer a cultivar a paz e a reconciliação em todas as nossas relações. Isso implica ser conscientes de nossas palavras e ações e como podem afetar os demais. Devemos resistir à tentação de fofocar ou caluniar e, em vez disso, buscar falar palavras que edificam e unem. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas essenciais neste processo. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos dê um coração de paz e reconciliação e que nos ajude a ser agentes de unidade em nossa comunidade. Rodear-nos de uma comunidade de fé que valorize a paz e a unidade também é crucial. Quando estamos rodeados de pessoas que compartilham nossos valores, encontramos o apoio necessário para viver de acordo com os princípios divinos. A rendição de contas e o conselho de pessoas sábias podem nos ajudar a manter-nos no caminho da paz, mesmo quando é difícil. Além disso, devemos ser modelos de paz e reconciliação em nossas próprias vidas, mostrando aos outros o caminho a seguir. A educação e a formação também desempenham um papel importante na prevenção da discórdia. Ao ensinar aos nossos filhos e às nossas comunidades sobre a importância da paz e da unidade, podemos ajudar a criar um ambiente onde a discórdia não seja tolerada. Devemos fomentar uma cultura de respeito e cooperação, onde as pessoas se sintam seguras e apoiadas em seu compromisso com a unidade. Vivamos em paz e rejeitemos a discórdia em todas as suas formas, recordando sempre as palavras de Provérbios 6, versículo 19, e João 17, versículo 21. A paz nos aproxima de Deus e nos permite viver em harmonia com os demais, enquanto que a discórdia nos afasta de sua graça e amor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da paz e da unidade que Deus valoriza, e que sejamos um exemplo para outros de como viver de acordo com estes princípios divinos. Na paz, encontramos a confiança e a bênção de Deus, e ao nos comprometermos com a paz, podemos construir um mundo melhor para nós e para as gerações futuras. Oitava atitude: coração ganancioso. A ganância é uma atitude caracterizada por um desejo insaciável de ter mais do que se precisa, seja dinheiro, poder ou posses. Este comportamento contraria os princípios de contentamento e gratidão que Deus nos ensina.
A ganância nos leva a colocar nossas esperanças e desejos em bens materiais, em vez de em Deus. É um inimigo silencioso que se esconde atrás das ações cotidianas, infiltrando-se em nossos corações e mentes, corrompendo nossas intenções e motivações. O impacto negativo da ganância é significativo. Ela nos cega para as necessidades dos outros e nos faz focar em nosso próprio benefício. Quando permitimos que a ganância crie raízes em nossas vidas, começamos a ver as pessoas não como seres humanos com suas próprias necessidades e desejos, mas como meios para um fim, nosso próprio ganho. Esta atitude nos desumaniza e nos isola da verdadeira comunhão e comunidade que Deus deseja para nós. Além disso, a ganância pode nos levar a tomar decisões que são injustas ou prejudiciais para outros, já que estamos mais interessados em aumentar nossas próprias posses do que em fazer o que é correto. Um exemplo bíblico da ganância é a história de Ananias e Safira, no livro dos Atos. Eles venderam uma propriedade e decidiram ficar com uma parte do dinheiro, enquanto mentiam, dizendo que haviam doado tudo. Seu desejo de reter o dinheiro para si mesmos, apesar de quererem parecer generosos, levou à sua morte como um julgamento divino. Esta história não só mostra a gravidade do pecado da ganância, mas também as consequências sérias e, às vezes, imediatas que ela pode ter. A ganância de Ananias e Safira não foi apenas um ato de desonestidade, mas um rechaço direto da comunidade de fé e da verdade de Deus. As consequências da ganância são graves. Ela nos afasta da orientação e do cuidado de Deus e pode levar a uma queda devastadora. A ganância também destrói nossas relações, pois as pessoas gananciosas costumam ser vistas como egoístas e pouco confiáveis, em vez de serem vistas como pessoas de integridade e generosidade. Aqueles que caem na armadilha da ganância encontram-se sozinhos, desconectados e, em última análise, insatisfeitos. A ganância cria um vazio que nunca pode ser preenchido, não importa quanto se acumule ou conquiste. As manifestações da ganância nos crentes podem ser diversas. Por exemplo, a acumulação, ter mais do que o necessário sem compartilhar com os necessitados. Em um mundo onde tantas pessoas carecem do básico, a acumulação desnecessária é um testemunho do poder corrosivo da ganância. Depois está a inveja. Desejar o que outros têm, sentindo ressentimento para com eles. A inveja é um sinal claro de que permitimos que a ganância nuble nossa visão e apague nossa gratidão pelo que já temos. A desonestidade é outra manifestação da ganância, onde se engana ou rouba para obter mais bens materiais. Este comportamento é uma rejeição direta dos mandamentos de Deus e um testemunho de uma vida que escolheu as riquezas sobre a retidão. Além disso, o descontentamento, nunca estar satisfeito com o que se tem e sempre querer mais. Esta constante insatisfação não só afeta nossa paz interior, mas também nos impede de desfrutar e agradecer pelas bênçãos que já possuímos. Finalmente, o compromisso de valores. Fazer o errado para obter o desejado demonstra como a ganância pode nos levar a justificar ações que sabemos serem erradas. As Escrituras nos advertem repetidamente sobre os perigos da ganância. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz: "E lhes disse, vejam, guardem-se de toda a ganância, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui." Aqui, Jesus nos lembra que nossa vida e nosso valor não se encontram no que possuímos, mas em quem somos nele. Esta lição é fundamental para combater a ganância, pois nos ajuda a reorientar nosso foco para o que realmente importa. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por cobiçarem isso, se desviaram da fé
e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Este versículo sublinha como o amor ao dinheiro, e por extensão a ganância, pode desviar nosso caminho espiritual e causar grande dor. Não é o dinheiro em si o problema, mas o amor e a importância indevida que lhe damos. A ganância, em última análise, é uma questão do coração. É um sinal de que permitimos que nossas prioridades se desviem e que colocamos nossa confiança nas coisas temporais em vez de em Deus eterno. Para superar a ganância, precisamos cultivar um espírito de contentamento e gratidão. Isso significa reconhecer e agradecer pelo que já temos e confiar que Deus proverá o que precisamos. A gratidão e o contentamento são antídotos poderosos contra a ganância, pois nos ajudam a manter nossas prioridades em ordem e a viver de acordo com os princípios de Deus. Em vez de nos concentrarmos no que não temos, devemos aprender a valorizar e agradecer pelo que temos. Isso não significa que não possamos aspirar a melhorar nossas circunstâncias ou trabalhar para alcançar nossas metas. Mas devemos fazer isso com um coração que está contente e agradecido pelo que Deus já nos deu. A ganância nunca pode ser satisfeita, mas um coração agradecido encontra alegria e paz em cada bênção, grande ou pequena. A ganância também se combate através da generosidade. Quando damos do que temos, não só ajudamos outros, mas também liberamos nosso coração do apego às posses materiais. A generosidade é um ato de fé, uma declaração de que confiamos que Deus nos proverá e que nossas verdadeiras riquezas estão nele. Ao dar, aprendemos a ver nossas posses não como algo que nos define ou nos dá segurança, mas como ferramentas que podemos usar para abençoar outros e glorificar a Deus. A luta contra a ganância é uma batalha contínua. Requer vigilância constante e uma dependência diária em Deus. Precisamos estar atentos aos sinais de ganância em nossas vidas e estar dispostos a enfrentá-los com a verdade da palavra de Deus. Isso inclui examinar nossas motivações e ações e estar dispostos a fazer mudanças quando necessário. A ganância pode ser sutil e enganosa, mas com a ajuda de Deus, podemos vencê-la e viver vidas de contentamento, gratidão e generosidade. Nona atitude: espírito crítico. O espírito de crítica é uma atitude caracterizada por julgar constantemente os outros, buscando suas falhas e erros, em vez de ver o positivo. Este comportamento é contrário ao ensinamento de Cristo de amar e edificar nossos irmãos e irmãs na fé. Quando permitimos que o espírito de crítica se apodere de nós, nos afastamos da graça e da compaixão que Jesus nos mostrou e nos ensinou a praticar. O impacto de um espírito crítico é destrutivo, gera um ambiente de negatividade e desconfiança e pode levar à divisão dentro da comunidade. As críticas constantes podem desanimar as pessoas e fazer que se sintam inadequadas ou não valoradas. Imaginemos alguém que constantemente escuta palavras negativas sobre seu trabalho, seu comportamento ou seus esforços. Eventualmente, esta pessoa pode começar a crer que não é capaz de fazer nada bem, o que afeta sua autoestima e sua motivação. Um exemplo bíblico de um espírito crítico se encontra nos fariseus e escribas, que sempre estavam buscando maneiras de criticar a Jesus e a seus discípulos. Em vez de ver o bem nas ensinanças e milagres de Jesus, sempre buscavam razão para condená-lo. Os fariseus não podiam aceitar que Jesus trouxesse uma mensagem de amor e redenção que desafiava suas tradições e seu poder. Seu espírito crítico os impediu de ver a verdade e receber a salvação que Jesus oferecia. As consequências de ter um espírito crítico são profundas, nos afasta da paz e da unidade que Deus deseja para seu povo e nos converte em pessoas que não podem ver o bem nos demais. Este espírito também impede o crescimento pessoal e espiritual, pois estamos mais focados nas falhas dos outros que em nossa própria transformação.
Ao nos centrarmos no negativo, deixamos de ver as oportunidades de melhoria em nossas próprias vidas e nos estagnamos em um ciclo de julgamento e desaprovação. As manifestações de um espírito crítico nos crentes podem incluir o julgamento constante. Sempre encontrar falhas nos demais pode se tornar um hábito, e este hábito pode ser difícil de romper. As pessoas que criticam constantemente costumam justificar suas ações dizendo que estão sendo realistas ou construtivas, mas na realidade estão alimentando um ciclo de negatividade. A negatividade é outra manifestação deste espírito. Focar no negativo em vez de no positivo pode criar uma atmosfera de desesperança e desânimo. A comparação é outro aspecto do espírito crítico. Comparar-se constantemente com outros, buscando sentir-se superior, é uma armadilha que nos leva à inveja e ao ressentimento. Quando nos comparamos com outros, esquecemos que cada um de nós tem um caminho único e que nossas experiências e habilidades são diferentes. Este tipo de comparação não só nos afeta a nós, mas também pode danificar nossas relações com os demais. O desânimo é uma consequência direta da crítica constante. Desencorajar outros com palavras e atitudes negativas pode ter um impacto devastador em seu bem-estar emocional e espiritual. A falta de compaixão é talvez uma das manifestações mais tristes de um espírito crítico. Não mostrar empatia nem apoio aos demais é contrário ao mandamento de amar nosso próximo como a nós mesmos. A compaixão nos permite conectar-nos com os demais em um nível profundo e significativo, e sem ela, nossas relações se tornam superficiais e vazias. Jesus nos adverte sobre os perigos de julgar os demais em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Ele diz: "Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos será medido." Esta passagem nos lembra que seremos tratados da mesma maneira que tratamos os demais. Se somos críticos e julgadores, podemos esperar receber o mesmo trato em retorno. Em contrapartida, se mostramos graça e compaixão, receberemos o mesmo. Efésios, capítulo 4, versículo 29, também nos oferece uma orientação clara sobre como devemos usar nossas palavras. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca, senão a que for boa para a necessária edificação, a fim de dar graça aos ouvintes. Este versículo nos chama a ser intencionais com nossas palavras, assegurando-nos de que edifiquem e fortaleçam os demais, em vez de derrubá-los. A edificação requer esforço e empatia, mas seus frutos são duradouros e abençoados. Em nossas comunidades de fé, é crucial que fomentemos um ambiente de apoio e edificação mútua. Isso significa estar conscientes de nossas palavras e atitudes e esforçar-nos por ver o melhor nos demais. Quando alguém comete um erro, em vez de criticar, devemos buscar maneiras de ajudar e apoiar. Isso não só fortalece a pessoa, mas também fortalece a comunidade em seu conjunto. Um espírito de crítica pode ser combatido cultivando a humildade e o amor. A humildade nos permite reconhecer que não somos perfeitos e que todos estamos em um processo de crescimento. O amor nos impulsiona a ver os demais com olhos de compaixão e misericórdia. Quando amamos os demais como Cristo nos ama, não estamos focados em suas falhas, mas em seu potencial e seu valor intrínseco como filhos de Deus. A oração também é uma ferramenta poderosa para combater um espírito crítico. Quando sentimos a tentação de criticar, podemos pedir a Deus que nos dê um coração de compaixão e que nos ajude a ver os demais como Ele os vê. A oração nos ajuda a alinhar-nos com a vontade de Deus e a buscar sua sabedoria em nossas interações com os demais. Na prática diária, podemos fazer um esforço consciente para elogiar e animar os demais. Isso não significa ignorar os erros ou problemas, mas abordá-los de uma maneira que seja construtiva e amorosa.
Ao buscar o bem nos demais e expressá-lo, não só estamos ajudando a fortalecê-los, mas também estamos cultivando uma atitude de gratidão e positividade em nossas próprias vidas. É importante lembrar que todos somos susceptíveis a cair em um espírito de crítica em algum momento. O crucial é reconhecer quando isso acontece e tomar medidas para corrigi-lo. Isso pode significar pedir perdão àqueles a quem criticamos e fazer um esforço consciente para mudar nossa atitude. O crescimento espiritual requer introspecção e um compromisso constante para viver de acordo com os princípios de Cristo. Isso inclui ser conscientes de como nossas palavras e ações afetam os demais e fazer um esforço para ser fontes de luz e edificação, em vez de crítica e julgamento. Ao fazer isso, não só melhoramos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para uma comunidade de fé mais forte e unida. Um espírito de crítica é um desafio que todos enfrentamos, mas com a ajuda de Deus podemos superá-lo. Ao focarmos na humildade, no amor, na oração e na edificação mútua, podemos criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e apoiados. Recordemos as palavras de Jesus e de Paulo e esforcemo-nos por ser uma força positiva na vida dos demais. Antes de despedirmos-nos, queremos agradecer-lhe por acompanhar-nos neste importante percurso de reflexão sobre as atitudes que desagradam a Deus. Esperamos que este vídeo tenha sido um guia útil para alinhar sua vida com os princípios divinos e fortalecer sua fé. Agora, convidamo-lo a deixar um comentário com a frase "Deus fortalece minha fé". Ao fazer isso, não só estará reafirmando seu compromisso com Ele, mas também abrirá a porta a bênçãos e fortaleza espiritual em sua vida. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que eles também possam receber esta mensagem e juntar-se a nós neste caminho de crescimento espiritual. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a campainha de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado pelo seu apoio e que Deus o abençoe sempre. Até a próxima!